simplesmente a maior Copa do Brasil de todos os tempos. É isso que a edição de 2026 nos reserva, e a gente já começa a ver, Cássio, o desenho se formando, tá? As equipes estão sendo confirmadas, serão 126 clubes, tá? 126 clubes em 2026. Como é a distribuição dessas 126 vagas? A gente tem 102 clubes vindo pelos estaduais, tá? É a maior entrada de equipes via campeonato estadual. 20 vagas reservadas às equipes da Série A e mais 4 vagas destinadas aos campeões das séries C e D, da Copa do Nordeste e da Copa Verde, tá? Ou seja, Cássio, a Copa do Brasil fica menos restritiva, amplia os seus horizontes, amplia sua raiz e seu DNA de uma competição mais democrática, se aproxima um pouco do que a gente vê na Argentina, do que a gente vê na Inglaterra, na França, mas já debatemos outras vezes sobre isso. Eu sei que na sua visão cabe mais gente, né? Isso. A ampliação agora foi de 34 clubes. A Copa do Brasil ela chegou a 92 entre 2021 e 25, tinha sido o recorde da competição. A Copa do Brasil foi criada em 89 com 32 clubes. Na ocasião eram 5 fases, todas em ida e volta, com todos os campeões estaduais profissionais na época. O Roraima não tinha campeonato profissional, não tinha time de Roraima e alguns vice-campeões. Aí foi evoluindo para a primeira ampliação, Fred, foi em 95, que foi para 36 clubes. Aí começou a ter uma fase preliminar que até que tinha uma regra que se você vencesse o primeiro jogo como visitante por 2 Isso. gols de Durou diferença, muito essa não regra. tinha a volta. Aí foi subindo a evolução, 44 clubes em 97, depois 65 clubes em 99, deu uma estabilizada, voltou a ter 69 em 2000 e estabilizou em 64 de 2001 a 2012. Aí teve uma nova ampliação entre 2013 e 2015, foi bater 87. Era mais ou menos o que está acontecendo agora. Vamos ampliar a Copa do Brasil, mas ainda era uma ampliação tímida. E aí nesse cenário foi bater até recentemente que era com 92 clubes, ou seja, agora a partir da reunião da CBF em 1º de outubro, que reformulou o calendário nacional, as competições nacionais, a primeira divisão começando em janeiro, os estaduais tendo apenas 11 datas e acabando todos os estaduais em 11 de março, até São Paulo tem que ter 11 datas. A Série C sendo reformulada, vai passar 3 anos tendo mudanças, a Série D que foi ampliada em 50%, e a Copa do Brasil também foi impactada pela direção do Sami Chaldi nesse cenário. E lembrando que Fred traz simplesmente a maior Copa do Brasil da história. Se ele quiser, quando a gente fizer esse vídeo ano que vem, ele pode falar a mesma coisa, porque o planejamento, assim como eu disse que a Série C vão ser 3 anos com mudanças bem maiores. A mudança da Copa do Brasil vai ser discreta, mas vai aumentar de 126 para 128. E dá até para explicar na tela, que vai ser devido às Copas regionais. Tem a Copa Verde. A Copa Verde passa a ser agora, como Fred até brincou em outro momento, conferência. Porque continua existindo Conferência Norte e Conferência Centro-Oeste, né? detalhe, continua existindo a Copa Verde, só que agora a semifinal, que é do jeito que sempre foi, detalhe, a Copa Verde existe desde 2014 e sempre foi assim. Vamos buscar na justiça, Eu né? acho que, veja, eu não vejo sentido de quem ganhou todas as outras vezes achar que é rigorosamente a mesma coisa, porque nunca teve 2 times do Norte disputando o título, nem 2 do Centro-Oeste. Sempre foi por conferência. Sempre, não é coincidência. Nunca foi coincidência. Aí, e agora, só que agora vai ser declarado o campeão do Norte e o campeão do Centro-Oeste. E esses 2 terão vaga. Ou seja, na prática, a Copa Verde passa a classificar 2 times. Sim. Porque, na verdade, a Copa Verde ela vira um troféu para os campeões do Norte e do Centro-Oeste, Ou né? seja, agora você pode, nessa competição na Copa Verde, você pode disputar 2 taças e são 2. A Copa do Nordeste dá uma vaga, a Copa Verde dá 2, mas você entende, são 2 regiões. Exatamente. É, Ainda que a Copa Sul-Sudeste também seja 2 regiões, que essa vai ser a novidade de verdade, que é a criação da Copa Sul-Sudeste. Então, como vai ter a Copa Sul-Sudeste e a Copa Verde vai ser desmembrada, então em 27 serão 128 clubes. Mas a estrutura vai ser a mesma que a gente vai ver aqui, tá? A única Isso. diferença vão entrar ali na terceira fase e alguns times vão começar na primeira. Mas tirando isso, a distribuição de vagas, que é o que a gente vê na tela, ela vai continuar atendendo ao ranking da CBF, cuja função agora não é classificar o clube, é determinar quantas vagas a federação tem. O ranking da CBF ele é atualizado anualmente, Fred. Só Sim. para explicar rapidamente, ele é atualizado anualmente e a CBF sempre publica 2 listas: o ranking nacional de clubes e o ranking nacional de estados. O ranking de estados é apenas a soma de todos os filiados daquele estado.
Então, se o Bahia tem 10 mil pontos, o Vitória tem 9 mil pontos, a Juazeirense tem 1000 Você pontos, soma absolutamente todos e e dá pronto. o ponto da Bahia. E é isso que determina essa distribuição. Então, ela é. Ainda que não seja tão fácil você. Na parte de baixo, sim, até um pouco. Mas ali, quando você está no 15º, 14º lugar, para oitavo, aí já é muito estável. Mas, se o futebol for crescendo, como aconteceu com o futebol cearense, passando 8 anos na primeira divisão, ou o futebol catarinense, que chegou a ter 4 times na primeira divisão e a primeira divisão confere muitos pontos, você vai aumentar a quantidade de vagas que você vai ter nas competições, não só da Copa do Brasil, como na Série D também. Isso, Cássio. Nesse programa aqui, a gente vai mostrar fase a fase as equipes que já estão classificadas, tá? Existe apenas uma porta aberta, que é a porta do campeonato de Tocantins, e a gente vai explicar essa porta aberta e as consequências que ela pode gerar na definição de times ali da primeira e da segunda fase. E depois a gente vai mostrando quando entram as equipes da Série A, quando entram os campeões das séries C, D, tá? E dos regionais. Mas antes da gente dar um resumo dessa distribuição geográfica, eu queria, Cássio, voltar um pouco a essa questão do ranking, porque a gente sempre teve, ou melhor, sempre não, nos últimos anos, nos últimos consideravelmente nos últimos anos, a gente sempre teve uma proteção de ranking. Você tinha clubes classificados pelo ranking para a Copa do Brasil. E agora, com essa reformulação, o ranking ele passa a ter um peso menor, sobretudo diretamente para o clube. Ele vale para as distribuições por estado, ou seja, como o Cássio explicou, o CRB ele precisa que o CSA, que o ASA, tá, que outras equipes de Alagoas f- funcionem, tenham um bom rendimento no Campeonato Nacional para aumentar o ranking, para ter uma garantia maior de, por exemplo, ele poder perder uma semifinal no estado ou cair numa fase anterior, tá? É muito indireto esse peso do ranking. E a gente também tem essa definição do ranking para quem começa na primeira e para quem Na começa na prática, segunda fase. para os clubes de forma direta, assim, além da classificação, né, como você citou, é isso, é largar na primeira ou na segunda fase, Isso. uma semana de calendário e, obviamente, menos um nervosismo, né, de um jogo único, né? A gente vai ver a distribuição dessas 102 vagas, tá? Esse mapa que vocês estão vendo aqui na tela, esse mapa, ele tem as 102 vagas divididas pelos estados brasileiros. Significa que São Paulo vai ter 6 clubes na Copa do Brasil? Não. Significa que São Paulo tem 6 vagas para o Campeonato Paulista, tá? Porque além das 6 vagas do Campeonato Paulista, São Paulo tem 6 clubes na Série A: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e Mirassol. E São Paulo, Cássio, ainda teve o campeão da Série C, A Ponte Preta. tá? Ou seja, São Paulo vai ter, nessa primeira edição da Copa do Brasil turbinada, 13 Mais de 10, clubes 10%, representantes, mais tá? de 10% da competição. E lembrando que das 102 vagas, pelos estaduais, são a classificação final. Não tem ranking, como já ficou Sim. muito claro, mas tem campeão, tem vice, tem terceiro lugar, tem quarto, tem as Copas estaduais, você pode colocar na Fares Lopes, ou a Copa Paulista, que no caso, você tem, o cara até escolhe no final, né? Quer ir para a Série D, ou quer ir para a Copa do Brasil, então assim, mas desde que sejam competições estaduais. E esteja no regulamento, né, Isso. definido. Então vamos lá, São Paulo tá com 6 vagas fixas, o Rio de Janeiro com 6 vagas fixas. O Rio de Janeiro tem mais 4 clubes na Série A. Esses 6 vai virar 10 para o Rio de Janeiro, tá? O segundo degrau de estados via ranking traz Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Todos esses com 5 vagas fixas, e nos 3 casos, Cássio, cada um tem 2 clubes na primeira divisão, tá? Então, pode olhar para esses 5 aí e enxergar Para o 7. Paraná, essa mudança acabou sendo muito benéfica nessa, Muito. nessa largada, né? Com o Isso, acesso de porque Coritiba e Atlético. exatamente, né, multiplicou. E aí a gente vai para um grande bloco, tá, de estados com 4 vagas fixas. Dessas 4 vagas, a gente tem alguns estados que terão uma ampliação. Vou começar pela Bahia. A Bahia tem suas 4 vagas, mas a Bahia tem a dupla Bavi, ou seja, serão 6 participantes da Bahia Caramba, é um recorde, Na Copa do Brasil. um recorde, assim, grande, assim, Grande. no Nordeste. Porque não é muito fácil, assim.
Só você tem que ter dois, assim, ninguém. A última vez que alguém teve 3 times foi em 93. É no outro modelo do Campeonato Brasileiro, que foi Santa Náutico Sport. Mas assim, então são as 4 vagas, porque também dificilmente vai ascender para 5. Sim. Aqui ó, de 3 para 4 você consegue, acho que é flutuante esse ranking de estados. E o Mato Grosso foi a prova maior disso, que bastou o Cuiabá Isso. passar 4 anos de primeira divisão para ter 4. Conseguir. Mas para chegar nessa escala aqui vai ser difícil. Então, meio que por algum tempo deve ser o teto. Se bem que o Bahia sim, pode puxar também. Mas enfim, no primeiro momento tende a ser o teto. E o teto, no caso de ter 2 times da primeira divisão e o teto de 4 clubes, ou seja, 6 times. Só se de repente um outro time da Bahia ganhar a Copa do Nordeste. Isso. Aí, Ou ganhar uma Série C, ou ganhar uma uma Série Série C, D. Tá. exatamente. Então, a Bahia são 4 vagas fixas e mais 2. Outros 2 estados também têm um acréscimo, tá? Santa Catarina tem 4 vagas fixas, a Chapecoense subiu, a 5ª vaga, e o Barra ganhou a Série D. Ou seja, o estado passa a ter 6 vagas, né, com o título do Barra, né, que foi em cima do Santa Cruz, a final da Série D. E o estado do Pará tem suas 4 vagas fixas, e o Paysandu, que mesmo rebaixado, tá, para a Série C, ele foi o campeão da Copa Verde. Isso abre mais uma vaga para os clubes paraenses, tá? No caso de Santa Catarina, que afinal foi com o Santa, ou seja, Pernambuco poderia. O Santa teria ido para a terceira fase Isso. e Pernambuco poderia ter tido uma vaga a mais, teria né? tido uma vaga a mais. Teria sido do Decisão. Não, não, não. Teria sido É isso que eu ia perguntar. do A Náutico. fila não chega nunca no Náutico, Não, 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 né? é porque eu confundi com a Série D, porque o Decisão, na verdade, herdou com o Sim. acesso do Santa o Decisão, mas é porque o Náutico não precisa da Eu vaga, já ia porque tá fazer essa assim. pergunta. Meu amigo, para chegar no Náutico. Não, mas é só pra dizer a confusão, porque como o Santa Aí eu subiu, lembro que a turma disse: se o Santa for campeão, o Náutico tá na Copa do aí Brasil. seria isso. É porque o Decisão herdou a vaga da Série D, mas obviamente não seria o caso do Náutico, não seria o Náutico. Então, apresentado aqui o primeiro mapa, que é a distribuição fixa, a gente vai avançar agora. Pode um último comentário? Claro. O mínimo é ter 3 times. Sim. Perceba que o estado de Roraima e o próprio Amapá, assim, são estados com menos de 1 milhão de habitantes. O estado todo, apesar do tamanho. O Campeonato de Roraima, a primeira edição profissional é de 95, assim. Mesmo essa Copa do Brasil, com essa ampliação, ela acabou dando muita voz, assim. Porque assim, é um estado com futebol muito abaixo, onde a primeira divisão possivelmente, talvez na parte técnica, Fred, seja abaixo de uma segunda divisão de alguns estados do Nordeste. Aliás, bem provável, talvez, ou no mínimo do mesmo nível. Mas agora classifica 3 clubes. E é isso que eu tô falando. Isso aqui é um acerto. Talvez o erro seja a Bahia ter 4. A Bahia poderia ter 6, poderia ter 7. Eu acho que poderia ter uma padronização maior do primeiro degrau. Na minha visão, o primeiro degrau poderia ter uma padronização maior. Não ter essa diferença de 6 para 4 entre São Paulo e Bahia, por exemplo. Porque São Paulo já vai ter sempre muitos clubes na Série A. A gente sabe que vai ter. A gente sabe que o Rio de Janeiro vai ter muitos. Então você poderia não ter também essa vantagem excessiva, tá, nas vagas fixas. Mas, enfim, é um regulamento muito básico, muito claro. E se o regulamento funcionar, são jogos únicos até a 4ª fase, a gente vai detalhar mais pra frente, mas são as 4 primeiras fases. Antes eram só 2, né? Agora serão 4 fases em jogos únicos. Da forma como isso andar, Fred, e como tem uma brecha ali na primeira fase, justamente pelas entradas, que tem como. É tipo ter o bye do tênis, né? O cara tá uma fase. Significa que aquele confronto não existiu. Se você puxa esse cara pra uma fase, ou seja, Sim. você botaria um cara pra jogar com ele e aumentaria o número de times. Funcionando, eu acho que essa é só impressão, mas assim, ou talvez uma vontade, que vai ser mais rápido do que se imagina, Chegar ali nas 200, né? sem mudar essa configuração de 9 fases, do jeito que tá. Do jeito que tá, ela consegue ter mais clubes. Só englobando fases, né? Exatamente. Vamos então, Cássio, trazer aqui a apresentação dos clubes. E esse gráfico que a gente vai começar a mostrar agora, esses escudos, essa concepção, ela foi. A informação, a leitura, identificando por ranking, pelos estados, a distribuição, foi feita por um perfil, Cássio, que nesses tempos de muito produtores de conteúdos e afins, tem alguns perfis que realmente merecem essa definição de produtores de conteúdo. E um deles é um perfil que há muito tempo, né, transita no Twitter, que é o Futebol Maranhão.
@futemaranhão. É um desses perfis que conta ponto de ranking, né, que Corrigiu, tem corrigiu o ranking de clubes de futebol feminino semana passada. A CBF publicou. Aí, ó, tá errado. Aí a CBF aí publicou o PDF. E o erro, se eu não me engano, foi que a CBF computou os pontos para um time, para um Atlético, só que os pontos eram do Atlético Mineiro. Aí mudou, enfim. E ele tá sempre atento a isso aí, e é exatamente o que ele fez agora também na isso. Copa do Brasil, né, E Fred? ele tinha os números, a lista, e fez uma parceria com um blog, tá? Um grande escudeiro, que foi quem buscou todos os escudinhos aí, tá? E parte dessa concepção visual, quase que toda essa concepção visual que a gente traz aqui tem esse crédito necessário, tá? O crédito do Futebol Maranhão, que organizou os clubes, organizou a distribuição de cada fase, e esse blog, Um Grande Escudeiro, tá? Entrei até no blog, tem um livro bem interessante. Eu até depois vou cogitar comprar esse livro, que eles lançaram um livro sobre escudos. Eu gostei, tá, da ideia do livro e deu essas imagens que a gente vai ter aqui hoje. Então, como a gente vem dizendo aqui no nosso canal, as imagens hoje são geradas, tá, Não, mas eu acho que sou gerado pelo em alto nível, alto pelo Um nível. Grande Escudeiro, com algumas interferências aqui da nossa equipe, tá? Antes de você, quem já olhou na tela, quem parou, que o sorteio, que as bolinhas, é choque agora, né? Não é mais fria bola, né? Isso. Lá no que dá choque agora. Que o jogo seja primavera contra primavera mesmo. Primavera de São Paulo com primavera Tipo, do Mato Grosso, né? Porque qual é a chance, meu irmão? Seria Não, surreal. primeiro, é muito, muito curioso o time se chamar Primavera. 2, e ainda tendo um confronto na Copa do Brasil, a oportunidade é essa. Então vamos lá, começar a explicar e começar a apresentar os clubes, tá? A primeira fase tem 28 clubes. Desses 28, 26 estão classificados e restam 2 vagas para o estado do Tocantins, que teve um problema gigantesco lá no seu estadual. Já tinha tido um clube campeão. Esse clube foi União. derrubado na justiça. Tá? Foi Acabou rebaixado. rebaixado, né? O campeonato está sendo todo refeito. No STJD, tá? Se não foi nem justiça comum, nesse caso, foi na esfera. Ainda estava na esfera da justiça desportiva, o campeonato. Porque isso aqui era para estar pronto. Sim. Com as 3 vagas. O campeonato acabou lá no primeiro semestre e tal, mas já foi. Essa bola de neve foi crescendo. Refizeram a fase final, o que significa que não é só a final do campeonato, você vai ter que refazer uma semifinal, já porque Isso. o outro time tá lá, que é justamente O Araguaína. o Araguaína, que é um finalista, ou seja, se é que tá finalista. Desde 23 de março. Tá esperando. Não, Na verdade, ele apanhou. na verdade, ele foi vice-campeão. Apanhou nos pênaltis. E aí vai ter a Ganhou. segunda chance, né? Ganhou. Encontrou uma lâmpada. Passou aqui, que eu quero jogar de novo. Fiz um pedido aí. Isso. E aí, essas outras 2 vagas, enfim, uma do finalista e uma do terceiro lugar, né? Detalhe, Cássio. O segundo jogo da semifinal vai ser no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Peraí, da semifinal ou da final? Da semifinal. 24 de dezembro, tá? Véspera de Natal. E detalhe, o campeonato termina até dia 31? O campeonato termina dia 30 de dezembro, tá? Caramba. É como é o nome naquela rodada do campeonato inglês que acontece entre Natal e Ano Novo? É o Boxing Day. É o Boxing Day. Vai ter o Boxing Day. O Boxing brasileiro é a reta final do Boxing campeonato. Day, né? Acho que do campeonato de Tocantins, tá? Deixa eu só explicar uma coisa. Dessa lista aqui que a gente vai ler, por conta do campeonato de Tocantins, dependendo do que acontecer na semifinal que está aberta entre Tocantinópolis e Gurupi, tá? Pode ter uma mudança. Vocês vão ver que quando a gente apresentar os clubes da segunda fase, vai estar o Independente do Acre, tá? E o Ji-Paraná. Esses dois que é de clubes, Rondônia. Podem acabar. Independente, acho, do Amapá, tá? Independente do Amapá. O do Acre é Independência. Independente do Acre e o Ji-Paraná de Rondônia. Do Amapá, porque faço do Acre de novo. Independente do Amapá. Vocês entenderam, o Cássio está certo. E Ji-Paraná de Rondônia. Obrigado. Dependendo da composição, Cássio, um ou até os dois deles, os dois podem acabar vindo para a primeira fase. Mas, por hora, isso é um detalhe, menos... porque é o ranking. Porque é o ranking. E o ranking que vai ser divulgado depois da final da Copa do Brasil. Isso.
E tem outro ponto, tá, Cássio? A CBF ainda não detalhou o regulamento. Então a gente não sabe se esse sorteio vai ser todas as 28 equipes no mesmo pote, se a gente vai ter uma Não, pô, não. composição. Vai mesmo. Acaba com esse negócio de pote, pô, assim, com todo respeito, assim. Respeito ao regulamento, né? Fazer pote aqui na É. primeira fase, onde todo mundo. Tem Porque ranking tem o separado por ranking um assim, ponto, detalhe, 2 pontos. é brincadeira, pô. Isso. Então eu imagino que vai ser todo mundo dentro do mesmo pote. E a CBF também não se pronunciou ainda sobre o mando de campo, tá? Se vai ser sorteio ou não. Isso eu tô com Porque aqui é expectativa. jogo único, tá? Vamos aos clubes. Madureira do Rio de Janeiro, Gama de Brasília, Gam- Galvez do Acre. Vamos lá. Madureira, 2 vezes vice-campeão estadual do Rio de Janeiro. Gama, campeão da Série B de Jovem, são mais de 98. 100, viu? Se Vou, você for, vou tentar. vai. Não, e quando eu falar, eu passo. Eu vou ter. Galvez do Acre, Passe. Não, quando eu falar. Primavera de São Paulo, Primavera que chegou agora. O Velo Clube passou muito, muito tempo fora. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Exato. Esse é curioso, né? O origem é o outro, O tá? original é o outro, né? Betinho de O Minas Betinho Gerais. de Minas Gerais mudou o escudo, do Betinho, né? Tá com a carinha de sapo. Não É. é assim. O Tirol, tá? Do Ceará. Clube Empresa do Ceará. Isso. Santa Catarina. Mesmo. Assim, é impressionante como Sampaio Corrêa, Betinho, eles têm um pouco do perfil. O próprio Porto, É. de que é Porto Mas é Seguro bem da Bahia. legal o escudo do Porto, de Porto Seguro. É porque a gente percebe que é mais moderno, né? Isso. Maguari, de Pernambuco. Primeiro campeão pernambucano da segunda divisão em 1977 e pegou a vaga, fez a semifinal do Pernambucano esse ano com o Retrô, e tem uma garça ali, né, o mascote, é o Isso. time de Bonito, a cidade de Bonito. O Bragantino do Pará. Bragantino do Pará, tá? O Primavera do Mato Grosso. O Laguna, É o vegano. esse vestido de Inter de Milão ali, né? Inter de Miami. Tá? O Laguna do Rio Grande do Norte. Mas lembra, só pra. Esse time é vegano, é Sim, como. a gente contou essa história, né? Muito E, legal. e, assim, é tipo o Atlético de Bilbao, que só contrata jogador baixo. É. Pronto, é que só contrata. Veja, o cara. Não, veja só, não é que só Eles, contrata. eles oferecem, eles dão um cardápio vegano, mas eles dão a opção de ter um cardápio normal. Pro contrato, assim, o cara. Já pensou, cara, meu irmão, eu trabalho com carne vermelha, irmão. Aí não dá, né? Serra Branca da Paraíba, que vinha jogando em Campina Grande, Sim, mas não é de Campina Grande, sim. exatamente. IAP Do Maranhão. do Maranhão, que acabou de ser semifinalista da Copa do Brasil Sub-20. Foi a melhor Copa do Brasil Sub-20. semifinalista. Foi eliminado pelo América Mineiro, que perdeu, inclusive, ontem o título. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O América de Sergipe. Isso. O Piauí, que está na Copa do Nordeste. Devido ao título estadual, que foi reconquistado depois de 40 anos. É simplesmente o maior jejum quebrado, não só nessa temporada, mas nos últimos tempos aqui no Brasil. Porque uma coisa é o cara ganhar o campeonato. Meu irmão, 40 anos esperando, mas a turma esperou. Cujo mascote tem 2 versões. Uma, elas são antagônicas, que a gente fala aqui. Uma é o rato molhado e a outra é o enxuga-rato. Assim, assim, aí, enfim. E tem outro escudo, tem outra versão de escudo também, né? Desportiva Ferroviária, até conhecida como ela dona do estádio Engenheiro Araripe, jogou brasileiro em 93. Ô, Cássio, eu ia perguntar se desses 28 clubes, tá? A gente tem 26 aqui definidos, da primeira fase, a Desportiva é o de maior Mas história do futebol brasileiro. eu acho que já junto com o Gama, tá? Veja, por resultado, inclusive, o Gama é melhor. O Gama, Aquele recorte do Gama que chegou a jogar a Série não, A. veja, o Gama foi campeão da Série B. Sim, Campeão da Série B. Detalhe, Série B com só 2 acessos. sim. Só campeão e vice subia, então eu acho que o resultado, o Gama, talvez por história de uma forma geral, A Desportiva. Desportiva, né? Mas eu acho que eu ficava com o Gama, viu? Ainda que ainda tem detalhe, tem até o estado legal lá na capital federal. O próprio Madureira tem sua história, mas muito dentro do Rio de É dentro Janeiro, do né? O Araguaína, já citado aqui, tá? Do Isso. Tocantins. Aqui, ó, a turma trabalha Com com. boi. Meu irmão, ó, o jogo tem que ser Araguaína e Laguna, meu irmão. Tu vai chegar com a peça aqui, ó. Na hora de trocar flama, um cara troca aqui, ó. Um lado dá uma comidinha ali, o outro toma uma peça aqui, ó. É ou não é? O Total. jogo é esse. O Vasco do Acre. Veja, geralmente quando o time é homônimos, a turma muda um pouquinho, né? O Vasco diz, faz igual, irmão. Faz aí, ó. Porque geralmente tem as diferenças. Assim, o Vasco do Acre, tu vai checar, né? Assim, não é Não. Pode seguir. porque o Vasco do Acre aí, a turma. Só, meu irmão, não. É o mesmo, pronto.
Segue com Guaporé, de Rondônia, Baré, de Roraima, um dos 3 primeiros clubes profissionais de Roraima. O Campeonato Roraimense de 1995 teve o Atlético de Roraima, que foi o campeão, o Baré e o Progresso. Ficou ali. Monte Roraima. Esse é legal porque foi dito como o novo lugar mais alto do Brasil, né? O Monte Roraima. É. De vez em quando a galera descobre, não é mais aquele não, é outro. Aí disseram que é esse aí. Iviema. Iviema de Mato Grosso do Sul. E o Pantanal. Não conhecia, meu irmão, mas demorou muito pra ter um time com esse nome, tá? Verdade. Porque esse nome aqui é internacional, meu irmão. Nome de novela, pô. Aí já. É verdade. Nome de novela, não é qualquer time que tem nome de novela, cara, não. Brasil, América. Brasil, Rio, Pantanal, o cara solta um negócio aí. Cássio, eu fui até checar. Guaporé, muito citada na clássica música Vamos Fugir, né? De Gilberto Gil e regravada pelo Skank. Era né? dali. Veja só. Qualquer outro lugar comum ou lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, tá? Tratado como lugar comum ou qualquer aqui na música de Gilberto Gil. E eu também abri. Olha só, meu irmão. Eu tô achando que por isso que eu tava. Eu acho que esse escudo do Vasco do Acre tem uma chance de ser o Origem. Tem não. Tem um detalhezinho aqui. Então a galera só mudou esse detalhezinho, né? Que eu tô vendo aqui. Tá muito parecido, mas ok. Então segue o jogo. Então, Cássio, toda essa turma aqui, os 14 jogos no dia 18 de fevereiro. Tem o que de carnaval nesse dia? Eu acho que é quarta de cinzas. Então é morgado já. Pensei que fosse. Eu acho que é quarta de cinzas. Já o contrário, que tava começando. Não, porque eu acho que o carnaval. Nosso diretor aqui de transmissão, especialista em carnaval, João, ele pode checar se dia 18 de fevereiro será quarta-feira de cinzas. Carnaval 2026 aqui, ó. Por onde já tá aqui, ó? Terça-feira gorda, dia 17 de fevereiro. Cássio é o carnavalesco aqui, superou o João aí na busca, tá? Terça-feira gorda, é assim que não é. Isso. Detalhe, alguns times vão jogar na terça-feira gorda, porque quando a gente traz a taça, quando a gente traz a data, Talvez, 18, eu acho que mas tá quarta e quinta, meu irmão. A 18, mas em Guaporé, Cássio, respeitando o carnaval de Guaporé. Respeitando o carnaval de Guaporé. Eu vou torcer muito. Pra ser o carnaval do cara. Assim, tu falando por puro desconhecimento e de repente, tá ligado? Aí de repente o cara. Já vou dar o Google. Aí o cara, meu irmão, aqui Carnaval é forte. Veja aí. Entrou na música, né? Já teria uma chance. Meu irmão, eu vou torcer pra que seja um carnaval nervoso. Não tem uma coisinha, não tem? Tem uma coisinha. Pronto. Então, isso já significa que não tem jogo. Pronto. Já tá resolvido. Veja. Era melhor ter dado outro exemplo. É forte, não é? É forte. Tá vendo aí? Eu torci, já respondeu rápido. Eu vou. Cadê diz assim? Botou a mão na cabeça. Dessa vez passa, irmão. Vou fortalecer o carnaval de Guaporé aí. Eu só quero conferir se existe outro Guaporé no Brasil. O cara não larga, não, pô. Bora, meu. Bora pra segunda fase, pelo amor de Deus. Bora pra segunda fase. Isso aqui só foram 18. Não, foram quantos aqui, na verdade? 28. Tá? Lembrando que, tá? Sempre que tiver 18 de fevereiro, considere. Data básica. 17, 18 claro, ou 19, isso vai valer para todos, tá? E aqui dessa fase, 14 clubes avançam, tá? E se juntam aos 74 que esperam na segunda fase, formando 88 clubes. Uma fase com 44 jogos, ela já, eu acho que já ganha muita manchete, assim. Já fica com muita, tá acontecendo aquilo ali. E aqui, inclusive, vai ser preciso 2 datas, tá? Não é ir de volta, não. É porque vai ser preciso a semana do 25 de fevereiro. Para destrinchar transmissões, nível de arbitragem. Né? Assim, vamos supor que fossem 44 jogos, assim, divididos quarta e quinta. Não é muito fácil de organizar, não, sabe? Detalhe que para essa data, Cássio, de 4 de março, já às vésperas da final dos campeonatos estaduais, tá? Já colada ali nas finais dos campeonatos estaduais. É entre os 2 jogos da final. Sim. Dependendo de como cada... Não, porque o final termina... É 8 de março, é 1 e 8. Isso. É tipo... É domingo, quarta, esse jogo... Caramba. É exatamente isso, é. Ou seja, para os finalistas, talvez seja melhor jogar 25. No 25, tá? Vamos lá, aqui a gente vai por estado, tá, Cássio? Independência do Acre. Só o Independência. Perceba que tinha o Vasco do Acre com esse Independência... É clássico, viu? Um escudo do Vasco, outro escudo do Fluminense. Independência, que é o atual bicampeão acreano e chegou a 13 títulos. Aí depois veio os 4 de Alagoas, Cássio. Asa, CRB, CSA e Penedense. Vamos lá. Tá? Asa
vice da Copa do Nordeste de 13, CRB, atual tetracampeão alagoano, foi o 35º do CRB, que ganhou, já foi 2 vezes vice da Copa do Nordeste. CSA, que caiu para a 4ª divisão, e Penedense, que é uma surpresa, é um dos beneficiados por essa ampliação da Copa do Brasil. Sim. Do Amapá, 3 clubes, o Trem, o Oratório e o Independente, tá? O Independente, na verdade, ele ainda depende dos resultados do campeonato do Tocantins, como a gente já explicou. Pode ser que, de acordo com a composição da final do terceiro lugar, o Independente acabe indo para a primeira fase. O Independente, se não me engano, é de Santana. É um dos poucos times que não sou do Amapá. Foi campeão amapaense de 95. Não pôde defender o título em 96 porque não teve campeonato. Mas lá eu sou São José. O Trem é atual pentacampeão. Tem até as estrelinhas tudinho ali. Chegou ao 10º título. Tem um quezinho ali de Flá. O Oratório é muito bom, né? O nome se chama Ele meteu uma cruz ali no meio. Oratório mesmo. Tem muito mistério, não. O Trem que, o campeonato amapaense, historicamente, é o último a acabar. E dessa vez, a gente vai ver, ele só não acabou sozinho em último, porque o Maranhense também teve problema na justiça e teve que terminar depois. Aí em 20. Detalhe, nem vai ser o Tocantinense, só pra dizer, mas é por outra situação. Mas historicamente, Fred, quando não tinha problema, agora, pela regra da CBF, em tese, todo mundo vai terminar no dia 8 de março. Mas quando era meio solto, pelo período chuvoso do Amapá, o campeonato amapaense geralmente é o último. Breaking news. Guaporé é um homônimo, tem outra no Rio Grande do Sul, onde a vida é mais animada. Aquele carnaval que tava vendo era de onde? Do Rio Grande do Sul. Eu não larguei o outro ainda não, viu? Acho que ainda pode ter no olho. É São Miguel do Guaporé, o de Rondônia, tá? Mas agora, saindo da nossa Breaking News e voltando para a segunda fase, a gente vai para os 4 clubes do Amazonas, Cássio. Amazonas Nacional, tradicionalíssimo Que nacional, perdeu o título, né? Manauara e Manaus. Amazonas, que foi rebaixado da B para C, Isso. e que é o atual campeão. Nacional, que é o maior vencedor. Qual o clube mais tradicional do E Amazonas? que nos anos 70, acho que 74, jogando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Detalhe, na história dos clubes de maior média de público da primeira divisão, tá? Sim. Assim, juntando toda a história. Mas teve. E essa história que eu vou falar é justamente sobre isso. Ele se classificou pelo critério de renda. Tinha uma vaga, era renda para quem passasse. Aí deu nacional. Detalhe, Deus sabe como a história, até a matéria da placar. Alguém minimamente inteligente, depois de ver o regulamento, fez isso. Quando foi para a tua rodada, disse: baratei esse ingresso. Encheu o estádio e passou. Surreal, né? Manauara e Manaus, tá? Juazeirense com seu novo escudo. Isso. Reclamaram no nosso guia da Copa do Foi, Nordeste. eu vi, já tem um novo escudo, foi. Velho, assim, eu não sou um entusiasta do rebranding, não. Mas esse foi era muito necessário. Era muito necessário. Assim, parabéns, Juazeirense. Ficou muito, muito Eu melhor. não tinha visto, tinha reclamado não, mas eu tinha visto que tinha um novo escudo. Ficou muito melhor. O Juazeirense de Juazeiro, Bahia, que fica no sertão, faz divisa com o Petrolina. Juazeirense que dá muito trabalho na Copa do Brasil. Tá, então são 3 times baianos, tá? Juazeirense. Esse joguinho aqui, se sai a data, tem que ser de tarde, viu? Tem que ser de tarde. Ali no Adalto, eu prefiro o sol. É perigoso. Eu prefiro o sol também. Juazeirense, Jacuipense e o Atlético De Alagoinhas, que ganhou recentemente o bicampeonato baiano. No Ceará, a gente vai para Fortaleza, Ceará e Maracanã. Maracanã pelo 3º lugar no Campeonato Cearense. Detalhe, o Campeonato Cearense teve disputa em 3º lugar, não foi classificação final, não. Foi Maracanã contra o Ferroviário, deu Maracanã, que é de uma cidade chamada Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. E a curiosidade de Fortaleza e Ceará é que ficaram isso aqui de ir para a 5ª fase. Verdade. O rebaixamento antecipou 4 fases de Copa do Brasil para o Fortaleza e para o Ceará, tá? Chegamos ao Distrito Federal com Capital e Brasiliense. Meu irmão, o cara ser de Brasília e chamar capital, assim, forte, viu? Forte. E Brasiliense que já foi, assim como o Ceará, em 94, o Brasiliense foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2002, e aí tem a curiosidade. É a melhor colocação de um clube sem ser da Série A e da Série B. Foi a única vez que um clube da Série C chegou à final. E detalhe, ficou isso aqui de ganhar o campeonato, tá? Ficou até em vantagem contra o Corinthians, mas aí o Corinthians empatou, o jogo foi lá no
no Cerejão, acho que o Bezerrano do Gama, acho que era o Cerejão, se eu não me engano, do Isso. Brasileiro. Espírito Santo, Cássio. Porto, Vitória e o Rio Branco. O Rio Branco é preciso detalhar, porque tem dois rios brancos no Campeonato Catarinense que costumam ir para a Copa do Brasil. O outro é o de Venda Nova. Esse não, esse é a Origem. Esse é, que não é de Vitória, é de Cariacica, né? Assim como a Desportiva. Vila Nova, Anápolis, Atlético Goianiense e Goiás, do estado de Goiás, Cássio. Isso. O Vila Nova, que numa virada incrível, voltou a ser campeão goiano depois de 20 anos, na final que tinha tudo para ter ido para o Anápolis, que estava querendo o campeonato, acho que depois de mais de 60 anos, assim, um jejum louco. Aliás, os dois, né? Tanto do Vila Nova, mas deu Vila Nova. Maranhão Imperatriz, Foi a do final, estado do Maranhão. foi a final e o Os dois clubes que estarão na Copa do Nordeste. E foi o final, justamente com o Amapá, que teve um atraso no Campeonato Maranhense, mas deu o Maranhão que chegou. Pode Gregório, demolidor de cartazes, chegou ao 16º título. Lá que diz que é o 15º e tal, porque tem uma confusãozinha lá, mas seria isso. Cuiabá e Misto do Mato Grosso, primeiro time. Tem outro, tem o de Operário. Tá ali, tá ali. O menino tá ali. O Operário. Ó, Travei se aqui. sai. De novo, não, pô. Pode, viu? Tá aqui, ó. Pode. Operário de Várzea Grande, tá? Eu já ia aqui, É Cássio. pra derrubar presidente, se cair de novo. Assim, Eu já ia puxar aqui, Cássio, uma memória da minha infância, Qual? tá? O primeiro time que eu assisti no estádio na minha vida foi o Misto do Mato Grosso. Ah, mesmo? Foi o Esporte Misto do Mato Grosso. Fui pra esse jogo ali no começo dos anos 80. E é com X. Tá? Com X. E fechamos aí essa tríade do Mato Grosso, Cuiabá. O CEOV, né? Que, olha, mas é o Operário de Várzea Grande, tá ali. No Mato Grosso do Sul, o tradicionalíssimo Operário, o Operário mais tradicional do futebol brasileiro. Terceiro lugar na Série A de 1977. Só isso, assim, já. Não é mais, hoje, o Operário de Ponta Grossa é um clube maior hoje em dia, mas o Operário tradicional Não, do o futebol maior brasileiro... resultado de um operário. A classe operária. O dia que a classe operária chegou mais longe foi aqui. Foi não, pô. Fez um presidente. Aqui. No futebol. Aqui, pô. Tá, no futebol. Vamos lá, Minas Gerais fez um presidente, pô. O slogan do homem era esse. Irmão, se for assim, se for bater na União Soviética, fez muito mais do que presidente. se ela, pô, se é pra jogar uma carta dessa, meu irmão. Aí bota a União Soviética aí pra tu ver o que a turma fez lá. Sobre a União Soviética, assistam o nosso vídeo, tá? O Mundo da Copa, capítulo 2, Uzbequistão, tá? Uma série imperdível que a gente lançou. Assistam a série, comecem pelo Uzbequistão, depois você assiste o episódio do Haiti e essa semana entra um novo episódio, Escócia. Meu irmão, eu tô vendo, tá todo mundo aqui, viu, Fred? Juazeirense, Operário, Tombense, Altos. Tá todo mundo aí, viu? Assim, eu tava reparando ali. Vamos seguir. Vamos seguir. De Minas. Passou Minas, América, Tombense e Atlético. E Uberlândia. E Uberlândia, campeão da a estrelinha dourada ali. Campeão da Série B em 1984. Vou até chegar aqui, mas eu acho que é isso. É surreal, né? Assim, né? Subiam as equipes e ele era campeão, foi isso, né? Subiam as equipes no mesmo ano. No mesmo ano, e o campeão subia no ano seguinte. Certo. E campeão aqui, Uberlândia na final contra o Remo. Aqui só para o torcedor do Remo deve gostar muito. 1-0 na ida, lá no Parque do Sabiá, que é o maior estádio do interior do Brasil. A galera fez o estádio em Uberlândia para 70 mil lugares. Vai Parque do Sabiá mesmo. E que hoje, com a nova norma da FIFA, ainda cabe 50. Aí na volta, lá no Mangueirão, que não era completo, não tinha o anel super completo, foi 0-0, Uberlândia campeão. A turma do Pará, tá, Cássio? Castanhal, Tunaluso e o Águia de Marabá. Campeão recentemente no Pará, alguns anos assim. Respeito ali. Gosto da Tunalusa. Tunalusa campeão da Série B de 85. No ano seguinte é o Uberlândia. Sim. E da Série B de 92. O bloco paraibano com Botafogo e Souza. Faberman deve estar nervoso já com esse sorteio. Viu? Souza, que é atual bicampeão, em cima do Botafogo, inclusive, tá? Assim, tá ficando chato o Botafogo. Campeão dentro, inclusive, do Almeidão. Operário do Paraná, Londrina, Maringá e o Azures, Cássio. Além do Cianorte. Isso, o Cianorte pela... É Azures, é?
Mas fica uma boa dúvida agora, viu? Eu pensava que era Azuri, mas você falou Azuri, então fica um pelo outro aí. A final do Campeonato Paranaense foi Operário e Maringá. O Operário voltou a ser campeão. O fantasma, o Operário Ferroviário. Esse não deixa dúvida que é da clássica, viu? Sim, sim, Assim, sim. o Operário Ferroviário de Ponta Grossa voltou a ser campeão paranaense depois de 10 anos e o Maringá amargou mais um vice-campeonato. Lembrando que o Londrina subiu como vice da série C, tá de volta à Série B. Os dois estão na Série B, então assim, são. E o Londrina como SAF, ou seja, chatinho sair aqui, viu? Chatíssimo, tá? O Maringá pesado também, isso é bem complicado. Aqui, Cássio, eu acho que a gente vai ter pote, tá? Historicamente, esse grupão aqui é onde existem os potes e Mas se for com esse pote pra ser visitante, meu irmão, é ninguém possível aguenta mais não, pô. que se tenham potes, tá? Na Copa da Inglaterra, que é jogo único, não é pote. Assim, é jogo único. A regra é a seguinte: se o confronto for inédito, você tem um sorteio, certo? Nessas fases. Se eles se reencontrarem só daqui a 50 anos, aí inverte o mando. É, exatamente. A Copa Davis é assim também, de tênis. O trio de Pernambuco que se junta ao Maguari, Cássio. Santa Cruz, Esporte e Retrô. Esporte como campeão, tricampeão pernambucano, Retrô como vice e Santa Cruz como terceiro lugar, que volta à Copa do Brasil depois da ausência na outra temporada, também não teve a Série D, e faz parte já total, iniciando a SAF, ter essa oportunidade de se reinserir no mercado, de se reinserir, inclusive no ranking, porque a gente em breve vai sair, depois da Copa do Brasil, Fred, vai sair o ranking da CBF, e aí, obviamente, a gente vai fazer ranking da Conmebol, a gente gosta dessas coisas, vai ter ranking da Conmebol, ranking da CBF. O da CBF, dá para antecipar, o Santa tá caindo, se não me engano, para o 87º, assim, é o 20º do Nordeste, ele precisa da Copa do Brasil para isso, porque podia ter ido para a primeira fase. Sim, sim. O ranking tá tão baixo que ele ficou flertando ali para ser a primeira fase e de repente, em vez de ter uma data, um início de temporada se arrumando, já tem que jogar 18. Pronto. Guaporé pode não ser um problema, mas se fosse o caso aqui seria, viu? Sim, total. Mas enfim, a Copa do Brasil volta a ser uma oportunidade para o Santa melhorar o ranking e o próprio esporte, que simplesmente o ranking do esporte é baseado no brasileiro. Não passa da Não primeira passa fase da da primeira Copa do fase da Brasil. Copa do Brasil, É. assim, na maioria das vezes. E aí o ranking ficou aí só aqui de perder a colocação para o CRB no ranking que tá para sair. Do Piauí, Cássio, Fluminense e Altos, tá? Do Rio de Janeiro, o quarteto Nova Iguaçu, Boa Vista, Volta Redonda e a Portuguesa do Rio de A Janeiro. Portuguesa, se não me engano, ela ganhou a Copa Rio para estar em cima do América. A Portuguesa, que é da Ilha do Governador, detalhe, tá ampliando o estádio. Ela tem aquele estádio que é daquele lado, tá fazendo obra lá, começou, Os dois grandes de Natal, que foram rebaixados para a Série D. o América e o ABC. Tá, o América, na verdade, não subiu Não, e o ABC foi rebaixado. isso, né, desculpa, vou jogar a Série D, Isso. como não subir. América e ABC, juntos, chegaram às quartas de final da Copa do Brasil de 2014, assim. Foi Sim. isso, assim. Aquela reversão sobre o Fluminense, né? Aí um pegou que é a maior virada da história da Copa do Brasil. O Fluminense, num confronto de 2 jogos. O Fluminense venceu a América de Natal na Arena das Dunas por 3-0. Tinha um gol qualificado ainda, né? E na volta, no Maracanã, o América ganhou de 5-2 e passou. E os dois chegaram às quartas de final, assim, que é a maior campanha dos dois. O Rio Grande do Sul traz o quinteto Guarani, tá? Juventude Caxias, né? De Caxias do Sul, São Luís e o Ipiranga de Erechim. As duas estrelinhas do Guarani, ele tem uma curiosidade que eu acho muito boa. No futebol gaúcho, Grêmio tem, sei lá, 40, 45, Internacional, sei lá quantos títulos. Deixa eu ver até aqui. Rio Grande do Sul, Internacional chegou ao 46º, o Grêmio tem um pouquinho menos. Mas tem muitos campeões de interior. Porque até os anos, acho que final dos anos 40, Fred, o Campeonato Gaúcho o campeão era regionalizado e no final fazia as finais dos campeonatos da capital, do interior daqui, do interior dali, e o interior levava muitas vezes essa disputa. Só que o único time do interior que ganhou 2 vezes o campeonato estadual foi o Guarani. Então, toda vez que o último time do interior é eliminado do Campeonato Gaúcho, ele posta Guarani, o único bicampeão gaúcho do interior, todos os anos. Que é assim, que alguém, o último que cai, ele celebra de novo. Tá ligado? Eu acho essa cara muito boa dos A caras. turma de Rondônia, Cássio.
Vai mexer de novo. Vai mexer de Porto novo. Velho, Deixa- o Gazin Porto Velho e o Gi Paraná, que Que é tradicional a quantidade de estrelinha de total, campeonato. que assim como A minha placada da infância era com o Gi Paraná sendo campeão. tinha. Que assim como o Independente do Amapá, corre no caso do Gi Paraná, menos, tá? Corre um pequeno risco de cair Isso. para a primeira fase. Ou seja, os dois times de pior ranking aqui, o pior ranking é o do Independente. Quase saiu o Independente agora. Do Independente do E não dá Amapá nem pra dizer do vizinho, porque o vizinho fala francês, que é a gueda francesa, né? e o Gi Paraná, tá? De Roraima, meu amigo, o Gás ali, Grêmio Sampaio, meteu o escudo de respeito, tá? Não. E o bom é que ele pode chamar de Grêmio Sampaio, mas ele É Gás, é o Gás. gás. Tanto que eu falei, o Gás. É o É. gás. Meu irmão, quem foi eliminado pra esse time? Aquele vídeo Não. volta. Lembra que É o volta. Gás. Joinville, Avaí, Figueirense, trio extremamente tradicional de Santa Catarina, né? Figueirense, vice-campeão na Copa do Brasil de 2007, na qual arrancou 1-1 contra o Fluminense no Rio, começou o jogo campeão, mas já acabou levando o gol. Sabe de quem? Roger Machado. É isso mesmo. Que era só Roger. Sim. Que era só Roger, né? Guarani. A turma de São Paulo, Guarani e Portuguesa, né? Aí é Um a campeão cavalaria dos brasileiro, um caras. vice-campeão brasileiro, São Bernardo e Novo Horizontino, né? Times da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O Guarani na Série C e a Portuguesa de Desportos na Série D. E fechando aqui, Cássio, o Itabaiana e o Lagarto de Sergipe. Lembrando que são esses times aqui. Que mete logo o lagarto ali, Isso, inclusive. e mais os 14 que vão chegar da Isso. primeira fase. Daqui saem 44, tá? E esses 44 se juntam a 4 times que estão no futuro esperando na terceira fase. Confiança de Sergipe, vice-campeão da Copa do Nordeste. Paysandu, Ele ganhou essa condição porque o Bahia já está. porque o Bahia é da Série vaga A da e Série A. e a vantagem do Bahia é maior, né? E é o único que herdou aí. Os outros 3 são campeões de fato. O Paysandu campeão da Copa Verde, a Ponte Preta. Campeão de uma forma assim inacreditável, inclusive, né? Assim, na última, empatou na última da última bola, ganhou dos pênaltis, assim. Mas depois, Ponte Preta, campeã Da C. da Série C, tá? E o Barra Futebol Clube, 12 anos, novo clube do. só tem do estado 12 Santa anos de Catarina. fundação o Barra. Aqui, todos os jogos são na Ainda- semana de 11 de março. E Tá? ainda é uma fase de jogo único. Assim como a quarta fase, esses 44. Vai ser meio insano isso aí, viu? Esses 48 se transformam em 24 e jogam uma última fase aqui de jogo único, tá? 4 fases seguidas, assim, sem dar muita margem. Jogo único. Vai ser emocionante Vai a ser Copa do emocionante, Brasil, tá? E aqui a gente chega na quarta fase com os vencedores, obviamente, do confronto da terceira. E aqui, Cássio, são 24 clubes, 12 avançam, tá? Para se juntar aos 20 Tem que apresentar aí. da Série A do futebol brasileiro, que dispensam apresentações, tá? Como não foi Fred? Exatamente, quer dizer, a gente ajeitou o escudo do Remo agora em todas as nossas artes. Em todas. Como não foi Aí Fred? a turma meteu. Tá certo, esse é o certo. Esse é o certo. Aí é o que tu reclama é que bota o outro. Aí finalmente a gente tá apresentando agora, em tese, Em tese. o escudo do Remo, que a galera sempre reclama. Embora já tenha uma parcela que falou, subiu com esse, meu irmão. Deixa ele. Olha o Vasco ali, Esse é o novo, esse é o novo. o Vasco do Acre aí, ó, já O tá lá. Vasco Real agora, que troca ali Troca um pelo detalhezinho. CR, né? E aqui é a quinta fase da Copa do Brasil. E o início, Cássio. Corresponde aos 16avos de final. Isso. E o início Do ida e dos volta. jogos aí de volta, tá? Sem gol qualificado, né? Como já tá cortado. Semana de 22 de abril, semana de 13 de maio. Deixa eu até destacar, vou voltar. Veja, só 22 de abril, pra turma ter noção do que é isso. A Série A, ela vai começar em 28 de janeiro. Meu irmão, quando tem time aqui, quando for jogar vai dizer... Já tá ali, ó, não sei, 4 mortos, aí de repente vem uma Copa do Brasil, problema. Meu irmão, isso é que eu vou achar interessante, porque a Copa do Brasil ela vai entrar um pouco do que era, sabe, a Sul-Americana, quando ia pra frente, o cara cheio de problemas, vai jogar agora a Copa do Brasil. Deixa eu até voltar uma tela, Cássio, para destacar isso aqui. As 4 fases terminam 18 de março, tá? As 4 fases vão até 18 de março. Em um mês, entre 18 de fevereiro e 18 de março, se resolve
Porque são 4 datas. Isso. Por exemplo, e a primeira divisão já começou, mas Ceará, Fortaleza, Sport, São Bernardo, Novo Horizontino, enfim, quem Ou tava nessa, seja, Cássio, eles jogam aqui a quarta fase antes de que estrear na segunda é um divisão. sorteio só, tá? Não vai ter um sorteio da primeira fase, sorteio Talvez da segunda, já não. seja. Não tem como não. Você, uma semana, você não sabe nem pra onde vai? Não precisa também ficar. Pode Não, é um sortear. sorteio só até aqui. É um sorteio só. Não tem Ca- como não, O Cássio. O cara cara, já. numa quinta-feira, vence o jogo e Veja, não sabe se na no outra último quarta. modelo é porque era mais curto a entrada. Tipo, quando você sorteava a primeira, você já sorteava a segunda. Você não sorteava só o Isso. confronto. Aqui vai ser sorteado até a A quarta. Com tendência, a certeza. Né? tendência é essa. Muito rápido, Cássio. Muito rápido. Tá? Haja coquetelzinho ali na Ou CBF seja, pro vai sorteio. ter. São Quadrante, né? isso. Longos quadrantes Lembrando aí. assim que para a maioria são 3 jogos, né? A gente tá falando 4, Sim. mas, Pra turma que vem do. mas Ceará, Fortaleza e Sport, por exemplo, que caíram agora. Isso. 3. 3 Santa Cruz, que também. 3 jogos, tá? Agora sim a gente volta para a quinta fase, tá? E apresenta aqui a reta final da competição, Cássio, com as oitavas em agosto, as quartas em agosto, setembro. Aí tem uma longa pausa, tá? Uma longa pausa. E a semifinal só vem em novembro, tá? São quase 2 Cara, meses sem Copa do Brasil. são quase 2 meses. Basicamente 2 meses sem Copa do Brasil. As semifinais em novembro e a final em jogo único no dia 6 de E a dezembro. própria semifinal acontece assim, uma semana, na outra semana não tem. Isso. Aí só na outra semana você volta a jogar. Então, essa Aí é é a com final, composição aí final em jogo final. único, em estádio a definir, possivelmente no Arena da Copa do Mundo. Eu acho que se for no Mané Garrincha, dentro dessa lógica, tá bem colocado. Só não pode ser em Santiago de Estero, que é onde os títulos argentinos são todos definidos atualmente. Então é isso, tá? Apresentamos aqui muito mais do que a Copa do Brasil. Apresentamos um pouquinho aí da história dessas equipes. E queria dizer a cada um de vocês que se você gostou desse vídeo, hora de deixar aquela curtida, deixe seu comentário aí, diga onde foi que a gente errou, diga o escudinho que estava errado, tá? E aí a responsabilidade dessa vez não é minha, tanto que o escudo Remo está certo, tá? Você de Guaporé, seja em Rondônia ou no Rio Grande do Sul, se apresente, tá? Fale um pouco mais sobre a sua cidade. Se você conheceu o 45 minutos a partir desse vídeo e se chegou até aqui, imagino que tenha gostado, então é hora de se inscrever no canal, também ativar as notificações. Você está gostando muito do 45 minutos, gosta do nosso projeto, quer ajudar? A forma mais rápida e direta agora é se tornando membro aqui do canal. A gente está alinhando as definições e vamos apresentar para vocês os planos detalhados nos próximos dias. Mas o que já está aqui já está valendo. Então você já pode escolher aí entre duas categorias, a categoria gigante e a outra me fugiu o nome, mas você aqui embaixo vai crescer o gigante, né? Ideias do nosso diretor Rodrigo Carvalho, que jogou aí esse pré-lançamento do nosso clube de membros, tá? Com um clique você entra e dá um apoio fundamental aqui, tá? Para o 45 minutos. Aproveita e segue a gente em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e não estamos no TikTok, tá? Não adianta procurar a gente lá, que não tem dancinha de Cássio Zirpoli no TikTok. Nem de Fred. Nem minha. Oxi, Nem minha. Talvez a gente conseguisse convencer Celso a uma dancinha. Já tá cantando aqui. É por isso mesmo. Quem canta, dança, né? Minha solto. O 45 minutos é oferecido pela Bet Nacional, tá? Pela Montebello, a 10 Saúde Esportiva, Indaiá, tá aqui com a gente, e o Village Porto de Galinhas, um dos melhores resorts do Nordeste. Se você não for do Nordeste e planejar uma viagem até o Nordeste, conheça o Village Porto de Galinhas. Se você for do Nordeste, é hora de abraçar o litoral sul de Pernambuco. Se você for do Recife, certamente você já conhece, porque a gente tá junto com o Village aqui desde 2014, tá? Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, nós somos o 45 Minutos. A direção desse programa é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza. Até a próxima, tchau, tchau.